Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus por um dia novo nas nossas vidas. Nós meditaremos hoje no livro de Isaías, capítulo 26, e o versículo 3 será a nossa guia mestra. Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente permanece em ti, porque ele confia em ti. A gente poderia parar aqui mesmo o nosso devocional, né? Porque, de forma muito clara, o profeta está dizendo que o Senhor revela a ele. Esse aqui é um cântico de louvor, que o povo de Judá cantará. Cantará, na verdade, ele apresentará ao Senhor. E dentro desse cântico, há essa passagem que diz que o Senhor guardarás em perfeita paz aquele que confia em ti. A essência desse processo, na verdade, é a confiança, a nossa fidelidade em Deus. Ou, ao contrário disso, a própria fidelidade de Deus com o seu povo. Nesse capítulo, nessa canção, inicialmente, o profeta, o próprio Senhor, por meio do profeta, estimula o povo a entrar dentro da cidade de Judá. Quem é esse povo? Esse povo seria os remanescentes. A gente sempre tem que olhar esses livros de Isaías, de Jeremias. A gente não dá para situar ele apenas no tempo que eles foram escritos, com a, vamos dizer assim, com a regionalidade daquilo que ele foi escrito, ou com a época do que foi escrito. Eles sempre perpassam o tempo. Eles se ligam ao Apocalipse, à visão de João no Apocalipse. Então, quando a gente está vendo aqui, ele está vendo ali a questão dos remanescentes a entrarem ali daquele povo, a entrarem ali nos muros, né? E se abrigar na cidade de Judá. A cidade que, na verdade, que agora oferece proteção. Uma cidade que, ao longo do tempo, foi atacada, destruída ao longo da história, mas aqui nesse momento é uma cidade que vai trazer proteção. E quando ele diz que guardará aquele que confia no Senhor em perfeita paz, né? Mas aquele que tem a mente. A Bíblia nos estabelece que nós devemos buscar as coisas que vêm do alto. A gente deve levar a nossa mente elevada ao Senhor, as coisas de Deus, aos pensamentos daquilo que é bom, justo, amável, digno. Lembra? Temos esse tipo de passagem. E aqui é justamente isso. Então, esse que tem a mente voltada para o Senhor, a mente é com consciência que é um Deus supremo, um Deus soberano, um Deus de amor, um Deus que cuida, um Deus que é o centro da própria sustentação da vida daquele que tem a mente voltada àquilo ali. Esse será guardado em perfeita paz, porque o Senhor, ele é considerado aqui no próprio capítulo como é a força eterna. É a força que sempre se fará ali, vamos dizer assim, presente e que será capaz de nos sustentar nas nossas tribulações. E ele também estabelece aqui, o profeta, que o Senhor vai derrubar as nações, as cidades, os povos, aqueles que são arrogantes, aqueles que são soberbos. O Senhor trará todos eles a pó. E o pé do necessitado pisará, né? Ou seja, o necessitado, o angustiado, o injustiçado, eles pisarão, porque agora são os mais fracos se sobrepondo sobre os fortes, né? Não tem que os humilhados serão exaltados, será o resultado disso aí. A gente observa aqui que o povo, aqui na verdade, já espera o Senhor, conforme ele diz ali no versículo 8, que eles têm esperado por ti. Têm esperado, mas eles têm esperado principalmente no caminho do juízo, ou seja, eles esperavam o próprio juízo do Senhor, porque isso traria libertação, traria paz, traria vida e renovo para eles. E no versículo 9 eles esclarecem que eles têm esperado com a força da alma deles, desejar durante a noite e durante a alvorada, porque eles entendem que quando os juízos de Deus estão sobre a terra, ou seja, a própria justiça de Deus, Deus está operando sobre a terra, os habitantes do mundo eles poderão aprender a justiça. Mas ele faz uma ressalva, que no versículo 10 ele diz assim: permita que o favor seja demonstrado ao perverso, contudo ele não aprenderá a justiça. O ímpio, ele tem um coração tão endurecido, tão soberbo, que mesmo a misericórdia do Senhor lhe sendo apresentada, ele parece não mudar de rumo, não ter uma vontade diferente. Mas no versículo 2 nós temos: Senhor, tu ordenarás paz para nós, porque também tu tens operado todas as nossas obras a nosso favor.
há um reconhecimento aqui na visão que quando o Senhor está ali estabelecido, as nossas ações elas são feitas porque é uma aprovação do próprio Senhor, as nossas obras, o agrado, e a gente acaba agradando ao nosso Senhor. E aí o profeta diz que, apesar de que outros senhores, além do nosso Senhor, nosso Deus, têm exercido domínio sobre o povo, né? Mas eles honrarão somente o nome de Deus. E eles reconhecem que esses outros senhores, eles estão mortos. Eles foram mortos e eles não têm a possibilidade de ressurreição, porque no versículo 14 ele diz assim: porquanto tu os visitastes e os destruístes e fizeste toda a sua memória perecer. E aí a nação dos remanescentes do povo do Senhor, elas crescem, elas se expandem sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Também há um reconhecimento entre o versículo 16 e o versículo 19, em que o povo se coloca como se estivesse grávidos, com dores de parto, tinham produzido nada à luz do vento, nada. As coisas não favoreciam o Senhor. E os homens, mas em contrapartida, mas a ação de Deus os tem regenerado. E quando a gente vai lá no versículo 19, ele traz um conceito ali da ressuscitação, né, da segunda vinda de Cristo, porque ele diz assim: teus mortos viverão, juntamente com o meu corpo morto eles se levantarão. Despertai e cantai vós que habitais no pó, porque teu vale é como o vale das ervas, e a terra irá expelir os mortos. Por fim, há um convite para que o povo busque a tua direção, entre nas tuas câmaras, ou seja, entre na tua casa, e se abrigue, até com a indignação, até que a tua indignação, meu Senhor, passe sobre os homens, passe sobre a terra, porque a iniquidade dos habitantes da terra faz com que o Senhor saia do seu lugar para punir e para exigir o sangue dela, para exigir o sangue dos mortos que estão nela. E a gente consegue reconhecer aqui que o poder de Deus, a soberania dele é impressionante. E quando ele vier com sua mão na sua segunda vinda, ai daquele que ele encontrasse na sua impiedade, na sua indiferença em relação ao Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia de todos nós, e nos encher de bênção e paz, e nos cubra e nos guarde.